Muito bem, hoje vamos falar sobre Ballerina Farm. Ela é um fenômeno cultural que muitas vezes é incompreendido ou às vezes até injustiçado, tá? Então, o que acontece é que eu escrevi um artigo para o portal Aletheia. O nome do artigo é A Bailarina e a Educação pelo Exemplo. E nós vamos aqui dar uma olhada no artigo e vou aprofundar alguns temas aqui, tá? Então, bom, o nome, na verdade, Ballerina Farm é uma conta nas redes sociais de uma mulher chamada Hannah Neeleman. Ela é mãe de 7 filhos. Esse título, Ballerina Farm, revela aí uma faceta dela, porque ela largou a sua carreira como bailarina profissional em Nova York e se juntou com seu marido e foi morar em uma fazenda em Utah para construir uma nova vida e fazer os negócios da sua família. Por que eu estou gravando esse vídeo aqui? Porque essa bailarina, mãe de 7 filhos que mora numa fazenda, semana passada ela ganhou o concurso de Mrs. America, né? Não é o Miss America, que é o concurso aquele mais famoso, mas é um concurso voltado para mulheres que já são casadas e já têm família, né? Então a pergunta que fica é o seguinte, que a gente joga aqui no início do nosso vídeo. O que leva uma mulher casada e mãe de 7 crianças a obter tamanhas conquistas e manter uma vida normal em família? O que é isso? O que essa mulher tem? O que acontece aqui? Diante de realizações como essa, a nossa postura não deve ser a de desconfiança ou de crítica invejosa, que é muito comum na sociedade brasileira, mas de questionamento a respeito das razões que motivam um ser humano a atingir tamanho resultado. Ano passado, rolou no Twitter do Brasil algumas críticas bastante perversas contra ela, porque é o seguinte, ela já tem mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, no Instagram, né? Então ela ali mostra a sua vida, mostra o seu trabalho, etc. Então surgiram algumas críticas a ela, dizendo que aquela vida que ela apresenta ali é um romantismo, não é uma coisa verdadeira. E outras pessoas investigaram um pouco na família, porque o marido dela é filho de um empresário de sucesso. Então, houve toda essa crítica aí a eles, né? São detalhes, mas são detalhes importantes e que revelam vícios da alma, vícios que nós temos na alma do nosso país, na nossa cultura brasileira. Então, o primeiro vício é de olhar para alguém que tem sucesso e achar que tem algum truque ali, certo? No caso deles especificamente, fica muito claro o esforço que eles têm para cuidar do seu trabalho, cuidar da sua família e os esforços que eles têm para cuidar da fazenda. Só um exemplo aqui, né? Muitas vezes eles mostram ali que meia-noite, 11 horas da noite, às vezes eles têm que ir até o rancho lá para tirar leite da vaca. Esse é um detalhe pequeno, tá? Mas é o seguinte, imagina você cuidar de 7 crianças, tá? Ter um monte de trabalho numa fazenda, ter negócio, ter comunicação nas redes sociais e às 11 horas ou meia-noite ter que sair no frio para tirar leite de uma vaca. Segundo ponto é o seguinte, bom, se tem alguém ali, um pai, uma mãe, alguém que tem um pouco mais de infraestrutura, que tem mais dinheiro, ou que tem muito mais dinheiro, não importa, isso não quer dizer absolutamente nada, né? A pessoa pode desenvolver a sua vida independente disso. E eu acho que é o caso deles, tá? Então é uma coisa muito simples e existe essa mania no Brasil de olhar para alguém que tem sucesso e já achar que aquilo ali é um absurdo, que tem um truque, ou que tem até uma imoralidade, ou que tem uma trapaça ali. Mas olha só, por que acontece isso? Por que nós brasileiros temos também essa impressão de que o que os outros fazem, uma vida de sucesso é uma coisa impossível, ou tem uma trapaça ali, etc. Em um artigo anterior, eu citei o livro O Feijão e o Sonho, no qual Orígenes Lessa apresenta uma contradição que habita no coração dos brasileiros. O que é isso? Tá? Eu vou ler aqui um pouquinho para a gente acompanhar aqui. Fiquem comigo. O escritor apresenta o personagem Campos Lara como um poeta que é incapaz de realizar uma obra grandiosa, pois não suporta a manutenção das suas responsabilidades sociais e compromissos de Estado. O que ele explica aqui? Esse personagem, o Campos Lara, a vida burocrática, os boletos a pagar, para esse personagem são tarefas inconciliáveis com a realização de uma grande obra. Quer dizer, esse poeta ele quer realizar um grande livro, uma grande obra, mas as tarefas diárias ali dele, os compromissos diários impedem ele de conseguir realizar algo grandioso. Incapaz de realizar os seus sonhos, o indivíduo joga a culpa da sua frustração nas limitações do seu meio, na precariedade dos seus recursos, nas responsabilidades profissionais. Ou seja, há no imaginário nacional uma restrição que nos impede de articular criativamente os compromissos familiares, profissionais e estatais com a realização de uma vocação grandiosa. Dessa restrição imaginativa surge uma legião de demônios que, ao se depararem com uma personalidade luminosa, escondem-se na falsidade de suas sombras, onde ficam resmungando e inventando críticas para justificar a sua própria mediocridade. Né? Então é isso que acontece. As pessoas vão abrindo seu coração para uma injustiça contra o próximo, e aí surge uma legião de demônios, né, que jogam as pessoas nas sombras, as fazem julgamentos errados sobre os outros. A verdade é que Hannah Neeleman, a bailarina,
é capaz de suas realizações porque já viu exemplos de pessoas grandiosas em sua vida. Sua imaginação, inspirada por outros modelos de vida vocacionada, permite que ela crie situações onde é possível realizar sua própria vocação. Eu estou falando isso aqui, né, e já vou explicar porque eu tenho tanta certeza nisso, né, porque eu acho que isso aconteceu, tá? É esse tipo de inspiração que deveria despertar em nós, especialmente entre os católicos, ao nos depararmos com a vida de santidade. Então, né, entre os católicos a gente tem o exemplo da vida dos santos, né, muito bem documentado, muito bem organizado e apresentado pela igreja. E os santos elevados aos altares deveriam despertar em nós a possibilidade de grandes realizações dentro da nossa vida corrente. Então, quando a gente olha para um santo, claro que a gente tem que... nós como católicos temos o costume de pedir a intercessão dos santos e pedir a ajuda dos santos, e isso é muito bonito, muito bom e deve ser feito. Porém, outra coisa que os santos têm que nos inspirar, para além da nossa devoção à sua intercessão a Deus, é, de fato, a vida deles, né? A vida dos santos tem que nos inspirar, a vida dos santos, que todas as vidas de santos são grandiosas, mesmo aquelas que têm realizações mais perceptíveis no mundo, quanto aquelas de vida consagrada, como, por exemplo, a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, morreu com 24 anos dentro de um mosteiro, né? Aparentemente para o mundo sem grandes realizações, mas é uma grande santa doutora da igreja e mudou a espiritualidade da igreja, né? Trouxe uma grande novidade aí, grande novidade não, né? Mas uma grande percepção nova a respeito da espiritualidade. Então isso que a vida dos santos deveria despertar em nós. E outra afetação presente no espírito nacional é a crença de que, para obter resultados extraordinários, é necessário uma vida fora do normal. Ou é preciso muito dinheiro, ou muita fama, ou muita influência, etc. Então, é o seguinte, nós vivemos presos entre duas ilusões, tá? Ou nós vivemos numa languidão depressiva, né, onde nós não sabemos articular o feijão e o sonho, ou seja, ou a gente vive vivemos presos em uma série de justificativas a respeito da nossa vida, de como a gente não consegue realizar grandes sonhos, como a gente não consegue fazer as coisas, porque é muito complexo, porque é muito difícil, porque a vida diária já é muito difícil. Ou nós vivemos numa ilusão lunática, que diz o seguinte: nós temos que quebrar todas as normas para obter algum destaque na vida. Então, quando a gente olha alguém que obteve algum destaque, a gente percebe, não, ou a gente tem que quebrar tudo, tem que ter uma justificativa extraordinária para isso, ou, cara, não dá, não tem como, é impossível conseguir realizar uma vida grandiosa. Então, ficamos presos entre duas ilusões. A solução dessas ilusões contraditórias está na diferença que Dietrich von Hildebrand estabelece entre a vida comum e a vida normal. Dietrich von Hildebrand é um filósofo de origem italiana, um filósofo do século XX, católico, e ele explica no seu livro Liturgia e Personalidade a diferença entre a vida comum e a vida normal. São coisas diferentes, tá? O que ele explica aqui? Ele explica que a vida comum é aquela do homem resignado aos seus compromissos correntes, mas que não realiza grandes obras. É a vida descrita por Origenes Lessa. É essa vida uma vida corriqueira que não realizou algo grandioso, que não realizou de fato a sua vocação. Já a vida normal é aquela que vive por um grande ideal, mesmo em seus compromissos correntes, sem necessidade de destaque social ou fama. Isso é importante. A vida normal, ou a vida vocacionada, é aquela que define a normalidade e a proporcionalidade das coisas. A vida vocacionada não é a vida comum, mas também não é uma vida anormal. Então olha o que o von Hildebrand explica. A vida vocacionada, a vida grandiosa, é a vida normal. É aquela que, na sua biografia, apresenta a normalidade das coisas, apresenta a proporcionalidade das coisas, apresenta como o ser humano deve viver de acordo com as suas causas mais nobres e maiores. Essa vida não necessariamente precisa ser precedida por fama, por destaque social. Olha que interessante, tá? Hildebrand explica que ele explica que personalidades como Goethe e Napoleão são reconhecidas pelo seu talento, mas não necessariamente pela qualidade das suas vidas. O talento é um dom acidental que pode ser lapidado e aprimorado, mas que não é um fator determinante na realização de uma vocação. Então essas vidas de muita fama, muitas vezes elas se manifestam dessa maneira porque existem talentos extraordinários ali. Claro, muita gente é famoso porque não tem talento nenhum. Nós vivemos na época das redes sociais, dos influencers, do culto à personalidade. Tudo bem, muita gente é famosa sem talento. Mas muita gente é famosa porque tem talento, né? Especialmente as pessoas que são muito famosas, geralmente têm um bom talento ali, seja artístico, musical, empreendedor, ou até mesmo de negócios, de networking. Geralmente tem algum talento extraordinário ali, né? Porém, o que determina a vocação não é isso.
é a capacidade de agir de acordo com a finalidade, de acordo com as causas de cada elemento da vida humana. Então, cada elemento da nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nossa vida profissional, nossa relação familiar, nosso casamento, a vida com nossos filhos, os nossos talentos, cada um desses elementos ele tem uma finalidade própria, né? Tem uma causa própria. A pessoa que vive esses elementos da vida de acordo com a sua finalidade, de acordo com a sua causa mesma, é a pessoa que vive a vida vocacionada. Então, a fidelidade às causas da vida humana pode sim acarretar no desenvolvimento de talentos extraordinários, mas não é o seu determinante. Porque é plenamente possível que alguém viva de acordo com a finalidade da vida humana, de acordo com a finalidade de causas nobres, sem necessariamente ter talentos muito extraordinários que se destacam na vida social. O exemplo dos santos é muito concreto, quer dizer, nem todos os santos foram exatamente grandes poetas, grandes artistas, apesar de existir santos poetas e existir santos artistas, né? O Fra Angélico é um exemplo disso, né? O Fra Angélico não é canonizado, mas eu acredito que ele tenha tido uma vida de santidade, né? Enfim, tem muitos outros santos que têm talentos extraordinários, né? Você vê alguém, por exemplo, como São José Maria Escrivá, a capacidade que ele tinha de organizar as coisas, fazer gestão das coisas, compreender a dinâmica de uma organização, uma habilidade de gestão e de condução de um grande grupo, maravilhosa, extraordinária. Mas alguns santos, né, têm ali um ou outro talento, mas não se destacam exatamente por esse talento. A vida normal é aquela que segue a norma real das coisas, sem a necessidade de grandes arroubos de fama e reconhecimento. Ela também não fica resignada somente aos compromissos menores, mas sabe integrar esses compromissos menores na trama maior da finalidade última da vida humana. Então, veja, não é nem obter uma grande fama, um grande sucesso a qualquer custo, e não é nem ficar resignado à vida corrente. É conectar, né, fazer essa conexão, essa integração, essa articulação entre vida corrente e as finalidades últimas da vida humana, que realmente fazem uma vida ser vocacionada. É por isso que a presença de exemplos de vida vocacionada na normalidade dos nossos dias é tão importante. Tá? E aqui entra a razão de por que eu acho que a nossa bailarina aqui, o motivo do nosso texto, teve exemplos na sua vida. Ela, sendo criada e imersa na cultura americana, certamente não faltaram a ela exemplos de heroísmo e virtude na história de seu país, nos filmes, nos livros, etc. Na cultura americana, especialmente na cultura popular, nas dime novels, que a gente chama, né? Dime novels são esses livrinhos populares que vendem e tal. Essa literatura e essa arte é de forte tom moralizante. Tem ali grandes histórias de moralidade. Tá? Em parte, inclusive, pela influência da religiosidade protestante, como aponta Viana Mugg em seu livro Bandeirantes e Pioneiros. Viana Mugg é um escritor brasileiro, sua família é de origem alemã, mas ele nasceu em São Leopoldo, na terra onde eu também vivi. E Viana Mugg tem esse livro maravilhoso chamado Bandeirantes e Pioneiros, recomendo muito esse livro, onde ele explica que na arte e na cultura popular americana existe uma forte influência protestante, isso é bastante óbvio, mas ele explica que isso acarreta nesse perfil de obras de tom moralizante e também de tom heróico, porque viver uma vida moralmente íntegra é um ato de heroísmo. Então existe esse destaque, né? Existe essa nota, essa influência na cultura americana. Essa tendência pode inclusive suscitar exageros moralistas em alguns casos, mas a verdade é que no quadro geral da produção cultural americana, a propaganda moralizante inspirou a produção de inúmeras obras de alto valor. A gente vê isso no cinema americano, né? Quer dizer, tudo bem, o cinema americano de hoje em dia tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa que não sinaliza assim, esse tom de heroísmo moral e tal, né? Dessa moral heróica. Mas muitos outros filmes destacam isso, né? Se a gente pegar os grandes clássicos do cinema, isso é muito, muito comum, né? Então, obviamente, tem um forte tempero cristão ali. Além disso, não só na cultura popular do seu país que a bailarina pode encontrar inspiração para a sua vida. Através das redes sociais, podemos acompanhar em sua família a luta heróica que seu pai está travando contra o câncer. Mesmo tendo uma das suas pernas amputadas durante o tratamento, ele segue trabalhando e vivendo com seus familiares com disposição e alegria. Então, talvez aí já esteja um exemplo de vida vocacionada, sem necessariamente o destaque dos holofotes e das capas de revista. Então, tanto na cultura popular quanto na vida familiar, no caso dela, é muito possível que existam esses exemplos, né? Então, falar disso, tá? Falar de normalidade, falar de educação para a virtude no Brasil, pode parecer coisa de louco, né? Nosso sistema educacional e nossa cultura está tão submerso em ideário progressista que a velha concepção de educação pelo exemplo de virtude vai parecer algo arcaico, como se
algo antigo fosse necessariamente algo ruim, como se algo velho fosse necessariamente algo ruim. Mas é o seguinte, a cada novo modelo de educação criado, surgem novas falhas e novos buracos no sistema. Mais do que a técnica educacional, o que educa uma pessoa é a personalidade madura e a sabedoria acumulada de outras pessoas, especialmente pais e professores. Então, por que a gente entra aqui no tema da educação? Porque, evidentemente, a gente vive num momento de crise educacional, né, no nosso país. E, fundamentalmente, é impossível ter uma melhora educacional sem uma melhora nos exemplos dos educadores, sem que hajam educadores vocacionados. Obviamente que aqui nos Estados Unidos também existem problemas na educação, mas ainda existem vários exemplos, como eu apontei, na cultura e na vida familiar, que contribuem para uma melhora nesse sentido, né? Então, fundamentalmente, por que a gente precisa da educação pelo exemplo? A matéria da educação é a vida humana. Sua especulação e seus desdobramentos são o norte de toda boa educação. Conhecer a natureza humana, suas potências e fraquezas, suas finalidades últimas e seus vícios, deve ser o centro de todo esforço educacional. Então, o que é importante, as técnicas pedagógicas são apenas um meio para atingir esse fim. Formar uma vida humana em sua máxima plenitude. Então, quando a gente olha uma vida como a da Bailarina Farm, cheia de realizações, uma boa educação deveria nos apontar para uma vida vocacionada, em algum sentido como essa, sem necessariamente ter 6 milhões de seguidores no Instagram, mas uma vida repleta de conquistas para a nossa família, né? E para o nosso meio e para a nossa sociedade. Portanto, o instrumento mais importante, na verdade, o pilar fundacional da educação é a vida pessoal e íntima dos educadores, sejam eles pais, familiares e professores. São as escolhas individuais, a erudição, a integridade moral, a piedade, o sacrifício e a virtude pessoal que alicerçam o desenvolvimento dos nossos confiados. O contato contínuo de uma criança com o exemplo de virtude é onde começa e termina todo o desenvolvimento pessoal. Até mesmo a grande literatura universal, o mais alto pico da erudição humana, é apenas um instrumento para se conhecer a natureza do homem. Conhecimento esse que poderia ser suplantado, em grande medida, pela presença de vidas vocacionadas, ou de vida normal, como disse Dietrich von Hildebrand. Então é isso, a grande literatura universal, quer dizer, os grandes livros, os grandes clássicos da literatura, eles nos apresentam ali a dimensão da vida humana, né? Quer dizer, todas as possibilidades de realização, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, um livro que narra uma vida que decai, uma vida decadente, uma vida que, entre aspas, não deu certo, tem a sua finalidade no sentido de mostrar os desdobramentos possíveis de uma vida humana. E os livros que sinalizam ali, que apresentam grandes vidas heróicas ou a complexidade de uma vida de virtude, são livros que mostram para nós, olha, está aqui um exemplo, uma possibilidade de manifestação, uma possibilidade de realização humana. Essa grande literatura, ela, em alguma medida, pode ser suplantada pelos exemplos correntes, caso esses exemplos sejam também heróicos, né? O esforço para nós sermos, em nossa vida pessoal, como essas pessoas normais, os heróis, os honrados, os realizadores, os santos, é uma maneira de oferecer acesso à literatura universal e despertar o imaginário até mesmo daqueles que não sabem ler, né? Então tem aquela frase de São Francisco de Assis, onde ele dizia o seguinte: cuide da sua biografia, ela pode ser o único evangelho que as pessoas vão ler. Então é nesse sentido que a gente pode pensar também a nossa vida, né? Como eu posso ser a literatura dos outros, né? A educação do próximo começa na minha vida interior. Então a educação do próximo começa nas minhas escolhas pessoais, na manifestação das minhas escolhas e das minhas decisões na vida corrente, entre as pessoas com quem eu vivo. Suspeito que seja uma visão semelhante a essa que levou Hannah Neeleman a realizar o que realizou. E aqui a gente vai fechando o artigo com uma mensagem muito bonita que ela trouxe quando ela recebeu a coroa de Mrs. America. Ela disse o seguinte: a bailarina, ela foi questionada a respeito dos momentos em que se sentiu mais empoderada. Perguntaram para ela, né? Quando foi que você se sentiu mais empoderada nessa vida? Sua resposta confirma a minha suspeita. Abre aspas. Já senti esse sentimento 7 vezes até agora, ao trazer essas almas sagradas para a Terra, depois de segurar um bebê recém-nascido em meus braços. O sentimento de maternidade e de trazê-los à Terra é o sentimento mais poderoso que já senti. Então é isso, no fim das contas, apesar de todas as conquistas, o sentimento mais poderoso que ela sentiu é o de ser mãe, é o de ser uma mãe, é de cumprir a sua vocação mais normal, né? Normal no sentido heróico, como eu trago aqui,
é ali que ela sente que está realmente realizando a sua vida. Então, essa é a lição que a nossa bailarina